Oi, gente! E aí, vamos falar um pouquinho sobre a área de uma região retangular, bom? Vou começar já observando com vocês esse exemplo aqui. Eu tenho um retângulo cujas dimensões são de 5 centímetros e 3 centímetros. Quando eu falo sobre área, eu quero saber qual é a medida que está relacionada a essa superfície. Então, eu estou falando sobre essa parte interna. Sempre que falarmos sobre área, estamos falando sobre uma região que é planificada. Não é sobre essa linha, tá? Essa linha daqui é o contorno e a superfície é toda a parte interna e o contorno, beleza? Tem que ter essa diferença, por quê? Quando a gente vai falar, vai determinar a área, eu quero saber mais ou menos o seguinte, vocês aprenderam sobre isso lá no 5º ano. Olhando esse retângulo, eu posso dividi-lo em quantos quadradinhos de mesma medida? Esse é o conceito de área. Só que nós não vamos ficar dividindo toda a figura, toda a região poligonal, em quadradinhos, não é isso? Então, a gente pode observar aqui o seguinte, que ao invés de eu separar por quadradinhos na parte da altura quanto da base, tanto da altura quanto da base, a gente pode simplesmente multiplicar esses dois valores. Se eu dividisse aqui em 5 linhazinhas e aqui em 3 linhazinhas, eu ia conseguir ao todo 15 quadradinhos. Então, o conceito de área é este, determinar a quantidade de quadradinhos que preenche por completo uma região plana, certo? Agora, como seria então o cálculo para determinar essa medida de área? A área seria dada por, vou colocar aqui do lado. Eita. Vamos lá. Essa medida de área seria dada pelo produto desses dois valores. 3 centímetros vezes 5 centímetros. A área seria de 15 centímetros quadrados. Observem esse doisinho aqui, centímetros quadrados, tá? Ele indica que, de fato, nós fizemos a multiplicação de centímetro por centímetro, por isso ele aparece aqui. Olha, centímetro vezes centímetros é centímetro quadrado. Além disso, eu estou relacionando a uma região plana. Região plana é da segunda dimensão. Então, faz todo sentido que o expoente seja 2, não é mesmo? Segunda dimensão, expoente 2 aparecendo. Tudo ok. Quero fazer uma observação para vocês. Todas as vezes que a gente for determinar a medida de área, sempre as dimensões precisam estar na mesma ordem de grandeza. Como assim? Eu não posso multiplicar metro por centímetro. Tem que sempre estar em centímetro e centímetro, metro em metro, quilômetro e quilômetro e assim por diante. Fechou? Aqui eu tenho também uma região retangular. Tudo bem que é o quadrado, mas o que é um retângulo? Um retângulo é um paralelogramo que possui 4 ângulos retos. O quadrado se classifica nessa organização, vamos dizer assim? Sim. Portanto, a gente pode determinar a medida de área dele multiplicando a medida do lado dele pelo outro lado. Só que nesse caso, os dois lados vão ter a mesma medida, não é? Mesmo que eu não tivesse escrito a medida desse lado, se eu falasse que essa região é uma região quadrada, então eu saberia que todos os lados têm a mesma medida. Então, vamos determinar essa área aí rapidinho. A área desse quadrado será dada por 5 centímetros vezes 5 centímetros. Então, a área é de 25 centímetros quadrados. Para fechar, então, essa parte, eu trouxe para vocês um exemplo um pouquinho diferente. Eu tenho uma região que não é nem retangular nem quadrada. Olha. O que a gente pode observar? Que, embora você não saiba determinar a medida de área, olhando de cara assim, você pode dividir essa região em duas. E essas outras duas regiões serão de um retângulo ou um quadrado. Eu poderia fazer de algumas maneiras. Vou mostrar uma das maneiras para vocês. Eu posso dividir assim, olhando esta área menor e depois essa área daqui maior. Para eu determinar a área total, é só eu somar essas duas medidas de áreas. Então, vamos lá? Eu vou chamar essa areazinha menor de área 1, certo? E vou chamar, ficou bem torta a primeira linha, e vou chamar a área maior de área 2. Então, vamos lá. A área 1 tem a medida de tem as medidas iguais de lado, então ela é um quadrado. Olha só, a área 1 vai medir 2 centímetros
vezes 2 centímetros. Então, ela mede 4 centímetros quadrados. Agora, a medida da área 2 será de a base mede quantos centímetros? 5 centímetros, olha só aqui. E a altura mede quanto? 4 centímetros. Então, 5 centímetros vezes 4 centímetros é igual a 20 centímetros quadrados. Agora sim, a gente vai determinar a área realmente. A medida de área será a soma dessas duas, tá? 4 centímetros quadrados mais 20 centímetros quadrados. Então, a medida de área é de 24 centímetros quadrados. É só isso, gente. De maneira geral, a área de uma região retangular é dada da seguinte forma: a medida da base vezes a medida da altura. Simples assim. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.